Olá! Hoje a gente vai embarcar uma viagem por uma das obras assim mais impressionantes da literatura mundial, a Divina Comédia de Dante. É um poema épico que leva a gente pelos três reinos da vida após a morte, né? O inferno, o purgatório e o paraíso. Então, vamos começar. Essa é a inscrição que está logo acima dos portões do inferno. É talvez a frase mais famosa e, com certeza, a mais arrepiante de toda a obra. Um aviso que ecoa há mais de 700 anos e que já prepara o clima para uma descida às profundezas do sofrimento. E aqui já entra o primeiro grande paradoxo. Com um começo tão sombrio, como é que isso pode ser uma comédia? A resposta, na verdade, revela muito sobre o mundo de Dante e sobre como ele estruturou essa obra-prima. Vamos desvendar esse mistério agora? Entender o título é a primeira chave para a gente conseguir destravar a jornada inteira de Dante. A resposta está toda na definição daquela época. Dante chamou o poema dele de comédia porque, para os padrões medievais, era exatamente isso. Não tem nada a ver com o humor, sabe? Mas sim com a trajetória. É uma história que começa na desgraça, no pecado, na escuridão, mas que termina em felicidade, com o protagonista alcançando a luz e a salvação. Essa comparação aqui deixa o conceito bem claro. As tragédias clássicas, geralmente, mostram a queda de um herói. Já as comédias, nesse sentido de Dante, mostram a ascensão de uma alma. A jornada dele começa na escuridão do inferno, mas o destino final é a visão de Deus lá no paraíso. Ou seja, um final feliz. Agora sim, vamos para a parte mais famosa e visualmente poderosa da jornada, o inferno. É aqui que Dante cria um sistema de justiça poética, em que cada punição é um espelho da natureza do pecado que foi cometido. O poema começa com um personagem Dante, com uns 35 anos, se sentindo completamente perdido na vida. Essa selva escura não é só um lugar, é um estado de crise espiritual. É aquele momento em que ele perdeu o rumo moral. Um sentimento que, convenhamos, muita gente consegue entender. E não tem saída fácil não. O caminho dele é bloqueado por um leopardo, um leão e uma loba, que simbolizam os pecados que o aprisionam. Ele está desesperado e precisa de ajuda. É aí que o guia dele aparece, o poeta Virgílio, que foi enviado para liderá-lo. Mas olha que curioso, o caminho para a salvação não é para cima, é para baixo. Eles precisam primeiro descer por uma cratera gigantesca, atravessando os 9 círculos do inferno. Aqui a gente vê um exemplo perfeito da justiça de Dante. No segundo círculo, os amantes Paulo e Francesca, que se deixaram levar pela paixão, agora são eternamente arrastados por um vendaval que não para nunca, assim como foram arrastados pelos desejos em vida. E olha, Dante não poupa ninguém, nem mesmo as figuras mais poderosas. Os papas que cometeram simonia, ou seja, que venderam favores da igreja, são punidos por terem invertido a ordem moral. Então agora eles estão literalmente invertidos, enterrados com a cabeça no chão. Lá do fundo do inferno, no 9º círculo, que é reservado aos traidores, a gente encontra uma das cenas mais horríveis. O conde Ugolino, que morreu de fome na prisão, agora passa a eternidade roendo a cabeça do seu traidor. A punição é visceral, é algo que não dá para esquecer. Mas o inferno não é o fim da história. Agora, o tom muda completamente, conforme a jornada sai da escuridão e caminha em direção à esperança. Esse é o último verso do livro Inferno. Depois de atravessar o centro da Terra, Dante e Virgílio emergem do outro lado. E essa visão das estrelas é um símbolo poderoso de renovação, do começo da subida. Depois da purificação no purgatório, o destino final se revela. O paraíso é o espelho do inferno, um reino de luz, de harmonia, de beleza divina. É aqui que a jornada de Dante encontra o seu final feliz. E o título Comédia faz todo sentido. Certo, então, por que a gente continua falando de um poema escrito lá no século XIV? A resposta está na influência avassaladora que ele teve na cultura ocidental. O alcance de Dante é imenso. A obra dele inspirou de tudo, sabe? Desde outros poemas épicos e poesia moderna, até thrillers de cinema, videogames e até mesmo documentos oficiais do Papa. A visão dele do além-túmulo moldou a imaginação de incontáveis artistas e pensadores. E aqui vai um fato curioso. A frase "abandonai toda a esperança" já apareceu 64 vezes em 33 filmes modernos. E esses filmes não têm nada a ver com o poema, o que só mostra o quão fundo essa frase se enraizou na nossa cultura como símbolo máximo do desespero. Com um legado desse tamanho, a ideia de ler a obra pode parecer um pouco intimidadora. Então vamos para algumas dicas práticas de como abordar esse clássico atemporal.
Essa é a grande questão para muita gente. A obra é densa, está cheia de referências políticas, teológicas, da Itália do século XIV. Como um leitor de hoje em dia consegue navegar por isso? Existe um dilema. Ler em poesia te dá a experiência autêntica, com o ritmo e a musicalidade que o Dante criou. Por outro lado, uma versão em prosa pode tornar a história e os conceitos muito mais fáceis de acompanhar de primeira. Tem gente que até usa os dois formatos, um do lado do outro. E talvez o conselho mais importante seja este: relaxa. Ninguém entende tudo na primeira leitura. Um leitor experiente comentou uma vez que, na primeira vez que leu, talvez tenha entendido uns 30%. O mais importante é não se frustrar. E, no final de toda a jornada, depois de todo o terror do inferno e da purificação do purgatório, Dante finalmente alcança a força que move o universo inteiro. Essa é a linha final do poema, uma conclusão impressionante que une o destino de uma pessoa à ordem de todo o cosmos. No fim das contas, a Divina Comédia é uma história universal sobre se perder na vida e lutar para encontrar o caminho de volta, uma jornada da escuridão para a luz. E isso nos deixa com uma pergunta para a reflexão.